E aí a gente vai iniciar isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um artigo aqui da Nature, bem pequeno, 3 páginas, relacionado à estatística, mas estatística para todas as áreas possíveis e inimagináveis, tanto para física quanto para biologia molecular, quanto para experimentos relacionados a novas patologias. Assim, é mais focado na área de biologia molecular, porque você precisa de muita estatística para correlacionar seus dados, né? Basicamente isso é a base da estatística nessas áreas, que sem isso você não consegue provar se seu estudo está certo ou não. E o título desse artigo, desse comentário, né, vai dizer que uma análise estatística não deve rular todas elas, né? Esse must not rule them all é basicamente que uma não deve rular. Rular é uma palavra mais de jogo, né? De dominação, né? Um método estatístico não deve dominar todos todo o sistema de você tentar fazer experimentos e conseguir achar respostas. Então, por exemplo, tem aqui a menininha tentando achar a planta iceberg aqui, sem ver o que tem embaixo, e tem aqui vários outros cientistas tentando analisar o mesmo sistema, só que de outro ponto de vista. Então essa questão de você usar um método estatístico apenas te dá um ponto de vista que talvez só seja aplicável para aquele método estatístico e de repente nem mostre a verdade sobre esses dados. Na prática, a sua pesquisa pode ser um lixo, porque você usou um dado estatístico e de repente não significa que ela está correta, de repente ela está errada. E na biologia molecular tem esse problema de replicação de artigos, de você não conseguir replicar os artigos que alguém publica, e quando você não consegue replicar algo, a sugestão mais básica é que aquele artigo está errado. De repente falando que um medicamento é bom ou não, que tal proteína faz tal coisa ou não, na verdade está errado, porque a estatística deles está errada, né? Eu marquei algumas coisas aqui, eu vou falando por cima. Por exemplo, aqui eles vão começar falando sobre as áreas de ecologia e psicologia, de medicina e até ciências de materiais. Uma análise normalmente é suficiente, né, para você publicar um artigo acadêmico falando uma afirmação assim quase absoluta. Então, tal proteína, ela ou tal medicamento é contra, tipo, defende contra o coronavírus, por exemplo, ou contra malária, ou contra Alzheimer. Mas de repente a estatística feita não é correta. Não só a forma que o experimento foi feito, mas também a estatística. Só usaram um método estatístico ali, e de repente os cientistas usaram vários métodos estatísticos, escolheram para pôr no paper o único que deu certo, e isso é chamado de p-hacking, de você usar um método estatístico e burlar de forma estatística o experimento para fazer com que, para a pessoa que está lendo o artigo, você esteja certa, mas na verdade você está tentando meio que hackear os resultados para tentar dizer que você teve um resultado positivo, quando na verdade não é. Aqui vamos dar exemplos sobre diversos estudos, né, de projetos na parte de neurociência, que davam uma grande diferença na hora de você comparar os estudos com outros grupos, né? Então vários grupos, aqui falam 70 grupos analisando hipóteses sobre o cérebro usando o fMRI, né, que é a ressonância magnética, que usa a oxigenação do seu sangue para conseguir ver as coisas no cérebro, né, fazer uma imagem dele tridimensional. E eles viram que, no geral, de todas as hipóteses, 20% das análises constituíram um relatório minoritário relacionado à conclusão oposta da maioria. Então, os resultados de 20% desses laboratórios, né, desses 70 times, foi ao contrário do que os outros, né? Então, por que tem tanta contrariedade assim? Parece que todos estão certos, ou parte está certa ou parte está errada. Porque, como que a gente analisa para ver se alguém realmente está certo ou não estatisticamente? Porque de repente o método estatístico que você usou não é bom para aqueles dados ali, né?
Aqui eles estão falando, por exemplo, sobre na área de finanças, com 164 times, com 6 hipóteses relacionadas a como o mercado financeiro muda ao longo do tempo e também vários resultados diferentes. Então tem essa questão que é um mito que uma forma estatística de você analisar os dados, só pegar a nova da vida ou algo do tipo assim, já é o suficiente para analisar os dados e ter resultados bons, né? E eles vão dizer, eles argumentam que quando pesquisadores têm um resultado que só usa um método estatístico, um grande número de incertezas pode estar escondidas dessa visão, que nesse caso é o foco daqui, né? Eles usam um método estatístico, só que outros poderiam, se eles usassem múltiplos, eles conseguiriam melhorar o sistema deles, né? Os resultados. Por que? Porque as pessoas simplesmente não fazem vários métodos estatísticos e colocam no paper. Simples, porque às vezes se você usar muitos métodos estatísticos para biologia ou para ecologia, para psicologia, principalmente para ciências que elas necessitam de experimento para você fazer ela ficar realmente científica, né? Diferente de algo teórico na física, algo do tipo. Você precisa dos dados, né, na prática. E o problema é que imagina que você faz a pesquisa, você usa vários métodos estatísticos e você tem um resultado que não é positivo, né? Que você não consegue validar a sua hipótese. O que acontece? Você não pode publicar o artigo, porque normalmente os jornais acadêmicos eles querem resultados positivos, o que é uma coisa ruim às vezes, porque nem sempre a gente precisa de resultados positivos. A gente tem que ver resultados negativos pra gente não ver o que não funciona na ciência. De repente tal proteína não faz tal coisa, ou tal micróbio, ou tal dinâmica do corpo humano não é assim. Precisa sim também de papers contrários, né? Eles vão dizer que eles precisam de outra coisa, a parte verde. E um tratamento óbvio para essa miopia pode se aplicar mais de um modelo estatístico para os dados, né? Isso é óbvio. Eles vão dizer que na área de física e astronomia já tem esse tipo de coisa. Por fim, eles vão dizer que ao invés de você argumentar que um time original de um grupo, né, seria encorajado a fazer múltiplas análises, ou que esses dados poderiam ser reanalisados por outros grupos depois da publicação, que isso já seria uma coisa boa, né? De você ter múltiplas análises e você deixar esses dados para o público, no caso para o público de pesquisadores, open source, né, para você conseguir, por exemplo, um grupo no Japão faz tal pesquisa sobre o cérebro, sobre, por exemplo, vamos supor que é sobre a basal ganglia, que é uma parte relacionada a movimentos voluntários, e a relação com o cerebelo, que é uma coisa relacionada à memória voluntária também, movimentos motores. E vamos supor que eles fazem uma pesquisa nisso e mandam os dados open source, e vários grupos no mundo todo analisam esses dados e veem se a pesquisa deles realmente é verdadeira e se o que eles falaram é correto. O problema é que se você fazer isso, o que acontece? De repente a pesquisa pode ser vista como errada depois. Vários grupos analisando aquele resultado, de repente aquela pesquisa pode ser invalidada, e isso é uma coisa que as pessoas não querem. Os jornais querem resultados positivos, não negativos, mas as pessoas que publicam jornais e que acadêmicos, né, fazem isso para viver, né? Se eles não publicam, eles não conseguem pagar as contas, não conseguem manter o emprego, então eles vão tentar, tipo, isso meio que atrapalha o pesquisador na prática, né? Vamos dizer aqui que nós pensamos, né, que esses projetos de várias análises diferentes do mesmo dados, né, ia ser útil para ter evidência para mais projetos, né? E alguém poderia falar, eles vão falar aqui na parte rosa, que esses projetos com várias pessoas analisando os dados ia demorar mais tempo, seria complicado. Porém, eles vão dizer que complicações vão fazer jornais relutantes de abraçar a ideia, né? Jornais têm a ideia que a gente só vai aceitar agora jornais acadêmicos que tenham mais de um método estatístico.
E eles desafiam os outros jornais acadêmicos a começar a fazer isso, né? Que os editores darem uma chance para projetos de várias análises. E que um exemplo seria no jornal, por exemplo, de religião, cérebro e comportamento, vários times se juntarem, publicar suas próprias conclusões relacionadas a um grupo de dados e ver o que acontece disso, né? Então, de você criar múltiplos programas de treino para isso e fazer uma comunidade aberta para erros e acertos na estatística, né? Então, no geral, qual que é o comentário aqui principal? Que um método estatístico não é o suficiente, seja de repente está usando, sei lá, a nova, está usando linear regression, KL divergence, assim, qualquer método estatístico para analisar os dados, e um só não é o suficiente. Você tem que usar várias análises estatísticas diferentes, vários métodos diferentes para conseguir confirmar sua hipótese, né? Eles vão dizer que eles argumentam para rejeitar. Eles argumentam que quem rejeita essa análise de você ter vários análises estatísticas ao mesmo tempo num artigo, seria como o Neo optar pílula azul no filme da Matrix e assim continuar o sonho, uma realidade que é confortável, mas falsa. Então no filme Matrix tem essa, né, de você quer tomar a pílula azul e continuar a sua vida, ou a pílula vermelha e ver o que é a realidade, né? E aí ele sai da Matrix e da simulação, né? E ele acorda na realidade, ele vê que tudo aquilo lá era só uma realidade confortável, mas que era falsa, e que na verdade aquela realidade está consumindo o seu corpo e destruindo ele, ao invés de libertar ele. Então é nesse contexto que eles usam o Matrix para isso, né? De os cientistas totalmente se libertarem do uso estatístico de forma tão, não estranha, mas tão assim irresponsável, e conciliar diversos métodos estatísticos para analisar os dados. E se der errado, isso só mostra que você, tipo, o artigo tá errado, que o seu experimento tá errado, e isso não é uma coisa ruim, uma coisa boa. Obviamente pessoas não querem fazer isso, não querem errar. De repente uma pesquisa de 5 anos, 10 anos tá errada, né? Vamos supor. Mas enfim, o próprio ecossistema talvez não permita o que eles estão tentando dizer aqui. O ecossistema de jornais que só querem resultados positivos, né? Mas é verdade. Usar diversos métodos estatísticos é melhor. É algo que realmente melhora a ciência no geral. E é o melhor caminho. Tipo, então agora eles realmente vão olhar mais pra isso, né? Com o tempo, talvez, uma análise estatística não vai ser aceita como artigo, eles vão pedir mais. Isso é bom. Não é difícil você fazer várias análises estatísticas. O problema é que às vezes tem até programa pré-pronto com as análises, ela só escolhe o método estatístico ali e acabou. Mas as pessoas não querem porque obviamente pode invalidar a sua pesquisa. Então é isso. Basicamente o foco é dizer que um método estatístico não é o suficiente, que vários são necessários, principalmente na área de psicologia, na parte de científica disso, né? Na área de neurociência, na área de biologia molecular, que estatística é extremamente importante para validar os resultados, e sem ela não tem como validar os resultados. Então é isso, até o próximo vídeo.